Partido Comunista do Brasil, a gente queria te fazer uma singela homenagem pela tua contribuição aí na história de lutas do movimento estudantil e do Brasil, te entregando uma bandeira dos 70 anos da UNE e dos 58 anos da União Estadual dos Estudantes. E eu queria agora passar a palavra para quem também foi presidente da UNE na década de 90 e que hoje é ministro dos esportes do governo Lula. Obrigado, Lúcia. Boa noite, camarada Ribeiro, todos os nossos amigos aqui presentes, João Paulo, MST, deputada Manu, que falaram aqui. Queria saudar todo mundo, como uma pessoa que está ali atrás, um trabalhador metroviário, presidente dos sindicatos metroviários de São Paulo, entidade combativa, que travou uma luta importante recentemente, que agora é alvo da ira do governo interno. Força agora. A história do grupo desses sindicatos vai fazer com que, mais uma vez, os trabalhadores dêem exemplo de como se constrói a democracia. Porque a ira que se abate sobre o sindicato hoje é uma demonstração de que muito espaço tem que ser aberto para que os trabalhadores do Brasil alcancem um protagonismo maior. É importante o movimento estudantil se atentar à luta que se trava, hipotecar, se aproximar do sindicato, hipotecar sua solidariedade, porque no Brasil as transformações que nós sonhamos e buscamos vai ser feita com a união dos trabalhadores, da cidade do campo, como está aqui o MST, a juventude, a intelectualidade mais avançada, enfim, o povo assumindo o comando do seu destino histórico é que vai permitir as transformações que o nosso país exige. Na verdade, Lúcia, eu vim aqui apenas cumprimentá-la, cumprimentar a diretoria da União Nacional dos Estudantes, da União Estadual dos Estudantes, os companheiros que tomam posse e que têm a responsabilidade de levar adiante os ideais, as bandeiras que formaram a consciência de milhares e milhares de brasileiros, e eu tive o privilégio de poder presidir a UNE, andei um bocado pelo Brasil, e hoje, quando volto aos estados, às cidades, nós ficamos muito felizes de saber que muitos daqueles companheiros nossos continuam ombro a ombro lutando pelos mesmos ideais. Então eu creio que a tarefa que vocês têm é manter acesa a chama no coração da juventude brasileira para que nós possamos construir o país com que nós sonhamos. Há um tempo atrás, uns 10 anos atrás, eu me recordo de uma entrevista feita pelo Celso Furtado, quando o neoliberalismo tinha uma força absoluta, avassaladora, no auge daquele processo de privatizações, de desmantelamento do Estado brasileiro, no momento em que a democracia mais foi ameaçada, com a quebra de uma série de referências de participação popular, o Celso Furtado virava e dizia: nunca estivemos tão longe daquele país com que nós sonhamos. Aquilo me marcou muito, mas me marcou como motivação, porque eu percebia que o nosso desafio era aproximar cada vez mais o Brasil que nós tínhamos com o Brasil que nós sonhamos. Isso se faz com luta, com militância, com mobilização, e o movimento estudantil brasileiro, a UNE, a OEE, os DCE, CEAs, enfim, a UBS que está aqui, o nosso teatro, o presidente da UBS, tem exemplos inúmeros de motivação da nossa juventude para a aproximação do país com que nós sonhamos. É importante o Brasil hoje ser comandado por um trabalhador, um operário metalúrgico. É importante o Brasil hoje ter um canal de diálogo permanente com os movimentos sociais. Eu fui de uma geração da UNE em que o Fernando Henrique Cardoso simplesmente quebrou a frente única dos petroleiros. Não desestruturou a luta, porque os trabalhadores se organizam apesar das repressões, seja qual for feita contra eles. Mas a ação policialesca que era feita naquele momento era um emblema de qual é o padrão de relação das elites e do Estado brasileiro com os trabalhadores. Vivemos um país hoje que há diálogo com os trabalhadores permanentemente. Um país em que outros setores, o PCdoB, o MDB, o PT, o PSB, força de esquerda, ganham importância na vida nacional. Clareiras da vida democrática no país são abertas. Um país em que há um esforço crescente para a incorporação de milhões e milhões de brasileiros na cidadania, dos direitos mais elementares, a saúde e a educação, e a UNE, inclusive, vive, os estudantes universitários acompanham uma experiência importante, que é do Programa Universidade para Todos, que é uma forma de ampliação do acesso às camadas populares da universidade. Portanto, poderia falar um pouco mais do esforço que é feito, mas eu tenho consciência que esse esforço ainda é muito pouco diante dos desafios históricos que nós temos
para construir o país com que nós sonhamos. E esse desafio histórico vai ser cumprido na medida em que, além da intervenção no Estado, no governo, nos parlamentos e ministros, deputados, instrumentos da construção desse país diferente, mas vai ser sobretudo viabilizado na medida em que nós possamos ter esse, digamos assim, bloco histórico formado por uma série de organizações populares atuando, mobilizando para que o país consiga operar as mudanças necessárias. E para isso, ter forte. A União Nacional de Estudantes é fundamental para que nós alcancemos esse objetivo. Então, desejo sucesso, Lúcia. Fico feliz de ver Lúcia assumir a presidência da UNE, porque ao longo de 70 anos, a Lúcia é a terceira mulher que preside a União Nacional de Estudantes. Quarta, a Clarinha, a Gisela, a Patrícia e agora a nossa Lúcia Stumpf. Se fala? Lúcia Stumpf. Então, fico feliz de saber que as mulheres também assumem um papel maior e confio que a Lúcia saberá honrar a tradição de luta das mulheres, da juventude e dos estudantes brasileiros. Parabéns à nova gestão, leve adiante os ideais que construíram a Escola da UNE.